Ouvindo com a gente o apito final nesta terça-feira, estreia do Cruzeirão de Copa do Brasil essa semana, hein, Fabrício? Torcedor celeste gosta da competição, mata-mata é o maior campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro é o hexacampeão, começa então a sua caminhada sonhando com o heptacampeonato da Copa do Brasil. E essa caminhada começa onde justamente começou a caminhada de 2020, lá em Boa Vista, no norte do país, em Roraima. O Cruzeiro chegando, inclusive, já para esse jogo de quinta-feira, chegando nessa terça à capital roraimense. Cruzeiro que fará mais um treinamento nesta quarta, vamos falar disso daqui a pouco, mas o time já saiu com algumas definições importantes. Inclusive, destacamos em manchete aqui no apito final, Fabrício e ouvintes, a ausência de um jogador que é talvez o principal hoje do time do Cruzeiro. O zagueiro Manuel, com desgaste muscular, não viajou com a delegação, ficou em Belo Horizonte para se recuperar e não participa desse compromisso da quinta-feira, a estreia da Copa do Brasil. Muita gente perguntando por que o Manuel tem contrato acabando no meio do ano, se isso seria um artifício apenas para não colocar o Manuel em campo. Certo é que o Manuel vai desfalcar o Cruzeiro no jogo desta quinta-feira contra o São Raimundo, no norte do país. O possível substituto dele deverá ser o Eduardo Brock, porque o Paulo, jovem Paulo, não viajou com a delegação, ficou em Belo Horizonte, e o outro zagueiro, o Everton, que estava inclusive com a seleção brasileira de base, voltou positivado para a Covid. Ele e o Stênio, os dois do Cruzeiro convocados para a seleção brasileira, os dois retornaram e apresentaram sintomas e já passaram por exames, confirmando então que contraíram o coronavírus. Já estão em isolamento, já estão afastados, e o Everton poderia ser uma boa opção para esse jogo, fica de fora. Sem o Everton, a partida de quinta-feira deverá marcar a estreia do zagueiro Eduardo Brock, contratado junto ao Ceará. O Eduardo Brock deverá ser o companheiro do Ramon na linha de defesa da equipe celeste para a estreia na Copa do Brasil. Já no ataque, o técnico Felipe Conceição tem algumas possibilidades, entre elas a possibilidade de colocar o Bruno José, porque o Bruno José foi muito bem no compromisso do fim de semana, muito elogiado, uma vitória importante, né? O Cruzeiro não havia vencido ainda no Campeonato Mineiro, e ele está conosco aqui na Itatiaia, dentro do programa Apito Final, falando sobre essa estreia positiva, com vitória do Cruzeiro e com uma boa atuação dele. Vamos ouvir Bruno José, atacante do Cruzeiro, veio do Internacional de Porto Alegre, da base do Inter, esteve no Brasil de Pelotas. Ele fala aqui no Apito Final. Fiquei muito feliz, né, de estrear com a camisa do Cruzeiro, ainda mais uma estreia com vitória, né? Procurei ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Fiquei muito feliz também pelo desempenho da equipe e o bom trabalho que está sendo feito. O atacante Bruno José falou também a respeito do que pediu o técnico Felipe Conceição para a sua entrada no último jogo, em que ele foi um dos destaques. Pediu para fazer o que tem sido treinado, né? Tem sido trabalhado, para dar o meu melhor, fazer uma boa estreia também. Bruno José também fala sobre o peso desta última vitória para uma sequência positiva agora no Campeonato Mineiro. A gente já tinha feito 2 jogos bons, né? Fora de casa e em casa, sempre procurando a vitória, né? O tempo todo. E agora essa vitória foi muito importante, né? Para a sequência da competição, de outras competições também. Como você enxerga, Bruno, o trabalho ofensivo do técnico Felipe Conceição, como tem sido adaptar a este novo conceito de jogo? Um treinador que tem um excelente trabalho, né? Procura sempre estar no ataque, com a posse de bola no ataque, procurando o gol o tempo todo. É um excelente treinador, né? Temos muito a crescer com ele. Sobre Copa do Brasil, Bruno José falou sobre o compromisso da próxima quinta-feira, jogo em Roraima. Você já esteve no extremo norte do Brasil, Bruno? Eu nunca joguei em Roraima, mas a expectativa é uma expectativa de fazer um grande jogo, de procurar, né? Dar o nosso melhor o tempo todo. A Copa do Brasil é uma competição muito importante, né? O Cruzeiro é o maior vencedor delas e procurar dar o nosso melhor durante todo o jogo para trazer a vitória para cá. Ainda sobre Copa do Brasil, o atacante Bruno José falou sobre o fato deste jogo único, se aumenta a pressão, diminui a margem de erro, o Cruzeiro precisa desta classificação. Acredito que não, sempre vou procurar dar meu melhor em cada jogo, né? Não importa se é um jogo por uma competição e depois um jogo por outra competição, é sempre procurar jogar o jogo e assim, jogando jogo por jogo, a gente vai conquistando, né? Os objetivos
para cada jogo. Obrigado, aí estão as palavras do Bruno José, para quem se liga na Rádio de Minas, atacante do Cruzeiro, que poderá começar a partida como titular neste compromisso de estreia da Copa do Brasil. O Manuel, o Thiago Reis falou aí, sem dúvida, melhor zagueiro do elenco atual do Cruzeiro, alguns dizem até o melhor atacante que o Cruzeiro tem, então uma ausência a ser lamentada, importante para o Cruzeiro quinta-feira em Roraima, não é isso, Simões? Fabrício, é sem dúvida uma situação complicada, sim. Claro, o Cruzeiro permanece como favorito absoluto, não só por jogar pelo empate, mas principalmente pela diferença técnica que tem em relação ao São Raimundo, nesta partida pela primeira fase da Copa do Brasil. Mas, de toda forma, é um jogo decisivo, jogo único, existe o nervosismo, existe a ansiedade, muitos jogadores novos no clube, e o Manuel, a gente já falou isso várias vezes, é uma grande liderança deste time do Cruzeiro. Aliás, digo, é a maior liderança deste time do Cruzeiro, superior até ao Fábio neste momento. E o time jogar sem o seu principal atleta é sim muito complicado, por mais que, repito, tenha o favoritismo pela superioridade técnica. Então é um desafio a mais para o Felipe Conceição armar este Cruzeiro sem o Manuel e fazer com que o time não sinta a ausência do seu principal jogador neste momento. Um abraço, Fabrício, e boa noite aos ouvintes do Apito Final. E pra gente aí completar um pouco mais nação com as notícias aí do nosso Cruzeiro, junto com a Rádio Itatiaia, o atacante aí que chegou ao Cruzeiro em 2018 para defender o Sub-20, ele estava no Betim para disputar aí o módulo 2 do Mineiro. Ele volta, né, para o Cruzeiro aí e treina à parte aí separadamente aí do grupo. O jogador não será aproveitado aí pelo técnico Felipe Conceição. O jogador de 22 anos chegou a disputar 2 partidas pelo profissional do Cruzeiro. É um jogador que veio em 2018 aí para defender o Sub-20, fez alguns jogos como titular e marcou um gol, né, pelo Betim. Já no Cruzeiro ele teve algumas oportunidades, mas teve vários empréstimos. Acredito que ele deve ser novamente emprestado, né, para tentar ganhar mais rodagem, né, e tentar novas oportunidades aí em campo aí. É um jogador que não teve muitas oportunidades no profissional do Cruzeiro e também não conseguiu evoluir o seu futebol. Torço para que ele possa evoluir e no futuro dar um bom, né, render financeiramente aí para o clube. Então, nação, se vocês chegaram até aqui, já vai deixando aquele like cabuloso aí que é muito importante para o canal